Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perch, estamos com mais uma aula sobre automação. A aula de hoje eu vou dar uma continuidade da aula passada. Lembram que a gente utilizou o LM35 para fazer um sensor de temperatura e a gente usou o nosso secador de cabelo para variar a temperatura. Qual vai ser o intuito de hoje? A gente vai usar a mesma sistemática, porém a gente vai fazer um controle da temperatura, tá? Pelo nosso programa, pelo nosso LP. Então, vai utilizar um relé para habilitar e desabilitar a energia do nosso secador de cabelo. Vai fazer um controle determinada a temperatura. Se ele estiver inferior à temperatura setada e ajustada por gente, tá? Ele vai ligar a carga, ou seja, vai ativar o relé, vai ativar o nosso secador de cabelo. Quando chegar na temperatura limite que a gente colocar no controlador, aí ele desliga a carga, ou seja, vai desligar o secador de cabelo. E aí vai esperar que a temperatura vá caindo devagarinho. A gente vai simular aí de forma mais rápida para a temperatura cair. Aí quando ela chegar de novo no ajuste inferior, aí ela seta, então vai ficar nessa esterese. Tá? Então esse é o intuito da aula de hoje. Um LM35 com a temperatura controlar uma carga na saída. Então bora lá para a aula. Esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem www.altus.com.br. Vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, então a gente está com o nosso Master Tool IEC agora aberto. Quem lembra da aula passada, quem não lembra, dá uma retomada. A gente havia criado somente essas variáveis, tá, declaradas. No programa de hoje, a gente deu uma implementada em algumas variáveis para fazer o controle de temperatura. Tá? Então, vocês lembram na aula passada, a gente simplesmente ligava a chave, aí ficava monitorando simplesmente a temperatura. Então, aí com o secador de cabelo, a gente conseguiu simular para ver a variação, tá? Ou seja, com calor aplicado em cima do LM, a variação dele para mais ou para menos. Então, a aula de hoje, além de monitorar a temperatura, a gente vai controlar uma carga na saída. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer um ajuste inferior e superior, então dependendo da temperatura, então ele ativa uma carga, a gente vai usar uma saída aí Q10, tá? Vamos ligar um relé para aplicar o 220 no secador de cabelo. Então, se a temperatura estiver inferior ou igual à temperatura ajustada, a gente vai colocar, vou mostrar para vocês, então ele vai ligar o secador de cabelo, vai aplicar os 24 no relé, habilita o 220, aí aplica o calor em cima do LM, quando ele chegar na temperatura superior, ele desativa, só volta a ativar novamente se ele chegar aí na temperatura inferior. Então, para isso, a gente usou a variável res, tá? A resistência, tá? Seria a carga aplicada aí na saída Q10. A gente vai utilizando uma segunda variável aí de auxiliar de contato booleano liga 2. A gente vai utilizar um trigger aqui de pulso, outro trigger pulso 2, e aí uma variável de desliga aqui para fazer o controle do liga e desliga da nossa resistência de saída, que seria o nosso secador de cabelo. Como vocês estão lembrados também, que na nossa aula passada a chave liga estava nas linhas 1, 2, 3, 4, 5. Então eu retirei a chave liga, ou seja, mesmo com a chave desligada, a nossa temperatura está sendo controlada em HM, então a gente não precisa ligar aí a chave. Então a gente vai ter sempre em HM a temperatura atual do nosso LM35. E aí sim, a partir aqui da linha 5, que a gente fez a implementação do controle de temperatura. Então na linha 5, se a gente ligar a chave de liga, ele vai fazer um comparativo de igual ou menor com a variável temp, se for menor ou igual a 25 graus. Se sim, se for verdadeira essa lógica, ele vai ligar a variável liga 2. Então na nossa linha 6, deixa eu aumentar umas linhas aqui para não atrapalhar. Então na linha 6, o liga 2 ativado, ele vai dar um pulso aqui no nosso borda de subida, e aí vai dar um set na variável res, ou seja, vai acionar o relé e vai aplicar o 220 no secador de cabelo.
Na linha 7, com a chave ligada, vai também monitorar se a temperatura for maior ou igual a 45 graus. Quando chegar à condição verdadeira, ele vai habilitar aí a lógica booleana desliga, ou seja, na linha 8, a variável desliga, a booleana, vai nível lógico 1, vai dar um pulso aqui, no nosso pulso 2, na borda de subida, e aí vai dar um reset aqui na nossa resistência, ou seja, vai desligar o nosso secador de cabelo. E por fim, na linha 9, você fez uma lógica aqui, quando a chave liga estiver desligada, ele vai resetar aí a resistência e o liga 2, ou seja, mesmo que eu não queira mais que funcione o nosso programa, quando a gente desligar a chave de liga, desliga tudo, mesmo que esteja ainda na condição verdadeira para ligar o nosso secador de cabelo, ele desliga, ou seja, aborta tudo. Então, seria nossa, como se fosse a nossa emergência, tá? Ou poderíamos criar mais um botão de emergência. Então, desligando a chave de liga, seria a chave geral, ele derruba tudo, né? Independente das condições já implementadas, ou seja, as condições atuais do nosso programa. Então, foi só essa implementação que a gente aplicou. Então, a gente vai ficar controlando sempre de 25 a 45, né, e ativando e desativando o nosso secador de cabelo. Não se esqueça também, sempre que a gente abrir a primeira vez o nosso Master Tool ia ser em comunicação, parâmetros de comunicação, e dar um duplo clique aqui na condição válida, ou seja, a parametrização que vocês criaram, deram nome para vocês, tá? Porque na verdade ele não pega, ele se perde, então sempre duplo clique, dá um OK, aí comunicação, login, e aí joga o programa para o sistema, dá um CLP, e depois de enviado, vocês têm que dar uma comunicação e dar um run, tá? Para rodar, não se esqueçam disso. Então, vamos lá para o CLP, vamos ver como é que funciona a lógica do nosso programa, vamos lá. Então tá galera, já com o nosso CLP aqui, estão vendo a temperatura por hora tá 24 graus. Então, qual vai ser a sistemática do nosso programa? Quando ligar a chave 00, se a temperatura estiver aí abaixo de 25 graus ou 25 graus, vai te acionar a chave, ele vai acionar a nossa saída. Então, vai ser nosso secador de cabelo, tá? Para aquecer o sistema. Então, a gente está controlando aí a bobina por um relé. Então, a gente libera o 220 para o secador de cabelo pelo nosso relézinho. Então, agora eu vou ligar. Então, ligou no secador de cabelo. Eu vou começar a aquecer, ó. Quando chegar na temperatura que a gente setou lá, ele vai desligar. Ó, chegou nos 45 graus. Ele desativou o secador. Então agora eu vou pegar vou começar a tentar esfriar aqui o nosso sensor. Eu vou pegar uma folha de papel, tô tentando esfriar ele, fazendo vento. Vou demorar um pouquinho e conseguir até atingir os 25 graus inferiores, para ele ativar de novo a saída. Está descendo bem devagarinho. A gente aqueceu o nosso LM35. Está descendo devagarinho, agora está quase chegando a temperatura desejada. Então, ó, 25 graus, aqueceu novamente. Tá, então agora vai aquecer e desativa. Então ele ficaria nessa esterese. Tá, isso aí poderia ser usado em algum sistema de estufa, alguma coisa assim que vocês sabem que o pessoal usa para agricultura, alguma outra função. Na verdade, esse LM aí, ele não pode ser diretamente no calor, tá? Num forno, por exemplo, em altas temperaturas não é viável, então teria que ser usado o nosso termopar, tá? Ou diretamente num forno interno, também não é viável esse LM, mas a temperatura ambiente, ambientes abertos, tá? Que seria a implementação desse dispositivo, tá? Do nosso LM para controlar a temperatura e fazer um desligamento de alguma carga, tá? Ou ligamento de alguma carga. Eu espero que vocês tenham gostado, então abraço, até a próxima aula. Valeu! Então tá galera, nossa aula acabou por aqui, espero que vocês tenham curtido a implementação que a gente colocou em cima do programa da aula passada do LM35. Se tiverem alguma dúvida,
deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço, valeu!